Como a Igreja Católica foi adicionando suas falsas doutrinas ao longo das eras. Do ano 130 a 202 d.C. aparece Irineu. A história diz que ele cria em Pai, Filho e Espírito Santo, mas não tinha o conceito da Santíssima Trindade. De 160 a 240, Tertuliano cunhou a palavra pessoa, que não existia na época, e pregou que Pai, Filho e Espírito Santo eram três pessoas distintas da divindade, e chamou de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E criou o Deus Filho, que a Bíblia não fala, a Bíblia fala em Filho de Deus. E toda essa mistura ele chamou de Santíssima Trindade. Em 325 d.C., Constantino, imperador de Roma, fez o Concílio de Nicéia e estabeleceu a doutrina da Santíssima Trindade como doutrina oficial da religião. De 316 a 397 viveu Martinho de Tours, o mensageiro da Terceira Era, segundo o irmão Branham. Na época que ele viveu, a igreja apenas cria na Santíssima Trindade. E em 380, 17 anos antes da morte de Martinho, a igreja recebe o nome de Igreja Católica Apostólica Romana por Teodósio I, no Concílio de Tessalônica. 51 anos depois da morte de Martinho, no Concílio de Éfeso, em 431 d.C., a Igreja Católica determina que Maria é mãe de Deus. Ora, isso porque, se Jesus é Deus e ela é mãe de Jesus, então ela é mãe de Deus. Eles não tinham o entendimento de que Jesus tem duas naturezas, uma humana e outra divina. E que ela era mãe da natureza humana e não pode ser mãe da natureza divina, porque Deus não pode ter uma mãe. Pois Deus é eterno, não tem princípio e nem fim. Portanto, como homem, Jesus teve pai e teve mãe. Seu pai foi Deus e sua mãe era Maria. Mas como Deus, ele não tem nem pai e nem mãe. Pois ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz. Martinho, o mensageiro daquela era, havia morrido há 51 anos. Então a igreja caiu nesta heresia. Por volta de 521 a 597 d.C. viveu Columba, o mensageiro da era de Tiatira, segundo o irmão Branham. Você diz então, ele já viveu no tempo que a igreja cria que Maria era mãe de Deus. Sim, mas ele fundou a igreja celta e não participou desta idolatria. Muitos séculos depois da sua morte, a igreja celta que ele fundou se uniu à igreja católica, mas ele já era morto. Eu digitei na IA se a igreja celta venerava Maria. A IA respondeu que sim, disse que a igreja celta de Columba venerava Maria e cria que Maria era mediadora entre Deus e a humanidade. No entanto, eu digitei quando a igreja celta passou a venerar Maria. E a IA respondeu que foi a partir do 7º século, exatamente muitos anos depois da morte de Columba. Em 604 d.C., o bispo de Roma recebeu o título de Papa. Enquanto Columba era vivo, a Igreja Católica não tinha papado, apenas um homem que se colocava em Roma como bispo. Do século VII ao século XII foi quando a Igreja Celta começou a se subordinar ao papado. Columba já não era vivo. A IA diz que a Igreja Celta começou a se submeter ao papado gradualmente entre os séculos VII e XII. Aqui estão alguns marcos importantes. Século VII, a Igreja Celta começa a ter contato com a Igreja Católica Romana, especialmente através da missão de São Columbano, não São Columba, São Columbano, era outro. Observe sempre a mesma coisa, foi depois da morte do irmão Branham que o povo da mensagem começaram a tomar costumes denominacionais também. O que nós vemos aqui é que o irmão Branham está certo e os opositores estão errados. Columba e Martinho não participaram da idolatria, não participaram do sistema. Em 604 d.C., o bispo de Roma passa a se chamar Papa. Columba já era morto. Em 787 d.C., eles fazem o Concílio de Nicéia II e aí então institui a veneração das imagens. Foi a partir desse período que veio a revolta dos iconoclastas, que eram cristãos que não concordavam com as imagens de escultura, que entravam nas igrejas e começaram a quebrar os ídolos, e então houve um conflito. Mas a Igreja Católica venceu eles e ficou adorando as imagens. O que foi a revolta dos iconoclastas? A revolta dos iconoclastas foi um movimento religioso e político que ocorreu no Império Bizantino entre os séculos 8 e 9.
O movimento foi caracterizado pela oposição à veneração de imagens religiosas conhecido como ícones. Então, os cristãos verdadeiros não estavam aceitando e entravam nas igrejas e quebrava e derrubava tudo. Aí você vai ver que Columba não era mais vivo nesta época, pois se ele fosse vivo estaria ao lado dos iconoclastas. Para finalizar, em 1545, o Concílio de Trento oficializa o purgatório. Então veja essa linha do tempo para mostrar para vocês como os servos de Deus que foram escolhidos como mensageiros por Deus através do profeta William Branham, que ele disse que não estavam envolvidos no sistema, e os opositores disseram que estavam, mostrando aí para vocês como William Branham está certo, eles não estavam envolvidos. Deus abençoe. O que me inspirou a fazer este vídeo foi esta postagem que eu vi no Facebook, que diz: concílios ecumênicos, onde humanos inventaram coisas que hoje outros humanos pensam ser obra do divino. As pessoas pensam que é de Deus e na verdade foi inventado nos concílios ao longo das eras.